Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores CPOs, a todos os discípulos e a todos aqueles que participam da classe todos os domingos para a edificação, para fortalecimento espiritual. Antes de nós outros meditarmos em los versículos, eu gostaria que você participasse com nós outros de uma oração, para que através desta oração, ele próprio Espírito Santo pueda conduzir esta classe, falar com nós outros e edificar-nos espiritualmente. Cerre seus olhos. Nosso Deus e nosso Padre, Deus Todo-Poderoso, é uma alegria estarmos aqui uma vez mais em esta classe. Lhe pedimos, ó Padre, que ele, Senhor, venga abrir o entendimento de tus servos. Habla com eles, que ele, Senhor, pueda abrir os olhos de aqueles que de repente se encontram desviando-se dele caminho e que estão, Padre, passando por lutas, por dificultar, e estas lutas e dificuldades estão trazendo uma friedade espiritual. Traga força, Senhor, porque em cada luta, em cada tempestade, em cada tormenta que passamos, aqueles que de verdade são nascidos de água e nascidos do Espírito Santo, as dificuldades não lhe alega dele, Senhor. Ao contrário, a dificuldade nos hace mais forte. A dificuldade ha dado a nós outros prazer de seguirmos a tus pés, de estarmos junto a ti para nunca tropeçar, nem tampouco ser motivo de tropeço para os demais. Espírito Santo, se há alguma pessoa neste momento indisposta, enfrentando uma delicada situação, onde sua cabeça se encontra caliente, que esta pessoa seja livre de tudo que pode impedir que ella se alimente e se fortaleça espiritualmente. Amém? E graças a Deus. Bueno, nós outros vamos hoje finalizar dessa segunda epístola de Pedro. Estamos nele capítulo 1 e vamos finalizar ele capítulo 1 para muito pronto entrarmos nele capítulo 2, porque cada domingo que meditamos, entendemos que Pedro, usado por ele Espírito Santo, levava uma edificação, levava ele povo a viver em la dependência de Deus e nem na dependência de los discípulos, porque eu não quero que nadie esteja em minha dependência, mas que dependa de Deus, dependa de aquele que lhe chamou, porque quando dependemos de Deus, o homem pode cair, o homem pode desviar-se, o homem pode cambiar a cabeça, mas você segue com Jesus por não estar seguindo a homem, mas seguindo ao próprio Senhor Jesus. O tema da classe de hoje é esta aí: somos uma luz que alumbra em lugares escuros. Aquele que é nascido de Deus, presta atenção, obreiros e discípulos, aquele que apenas usa um uniforme e não tem esta luz, donde chega não alumbra, donde chega as tinieblas a seguem. Mas quando um que tem o Espírito Santo, que de verdade tuvo uma verdadeira experiência com Deus, donde chega a luz, a escuridão em aquele lugar, que é ele causante de los desentendimentos, a escuridão que é ele causante de la persecução, de las peleias em el hogar, a escuridão que é la responsável de criar um montão de distração. Essa escuridão é dissipada por aqueles que têm a luz, que vivem com a luz e que obedecem à luz, que é nosso Senhor Jesus.
Veja aí nele versículo 16, porque vamos ler desde ele versículo 16 até ele versículo 21 para terminar ele capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Porque quando os dimos a conhecer ele poder e a venida de nosso Senhor Jesucristo, não seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de sua majestade. Ou seja, Pedro estava dizendo que o que ele predicava, a experiência que ele teve com ele, Senhor Jesus, quando aqui estava, ele não estava inventando fábulas, ele não estava criando histórias, mas ele estava justamente dizendo, passando aos demais, a experiência personal que ele teve com nosso Senhor Jesucristo. E assim passa, obreiros e discípulos, com aqueles que têm uma verdadeira experiência com Deus. Ele não inventa história, ele não inventa cuentos, ele passa para as pessoas o que ele viveu, o que ele está vivendo com Cristo. Se não é assim, terá que inventar cuentos, histórias, para tentar agradar a los demais. Aí sigue a explicação, mire que habla a explicação. Sabemos que hablamos a verdade, porque não hablamos o que queremos, sino ele mensagem que se nos ha confiado, e lo hemos visto obrar com poder em ele coração de aqueles que creem. Ou seja, nós outros sabemos que o que hablamos é verdade, de onde salimos é verdade, e a experiência com Deus que tuvimos é verdade. E por isso, quando hablamos, ele próprio Espírito Santo mostra a las pessoas que o que estamos falando é verdade, porque Deus trabalha com a verdade. Cristo é a própria verdade. E por isso, aqueles que estão com Cristo não trabalham com a ferramenta mentira, com a ferramenta de fingimento, de hipocrisia. É a verdade. É a verdade que nos hace levar a luz aonde há escuridão. Versículo 17. Pois, quando ele recebeu honor e glória de Deus, Padre, la majestosa glória, lhe isso esta declaração: este és mi Hijo amado, em quem me há comprazido. Veja que quando esta frase foi dita por Deus, este és mi Hijo amado, em quem me é comprazido. Pedro estava ali, nele monte de la transfiguração. Ele estava com ele próprio Jesus e ele foi testigo quando ele honrou a seu Hijo dizendo: este és mi Hijo amado. Ah, minha amiga e meu amigo, esta verdade deixa Satanás, deixa aquele diabo enojado, porque ele sabe que o que Pedro estava falando foi uma experiência personal, não foi nada que ele contou, foi uma experiência personal. Aí diz a explicação: Cristo mesmo foi honrado e glorificado por ele Padre, desde seu bautismo hasta sua transfiguração. Em ele monte, quando aquele a voz, como trueno, se dirigiu a ele, hallou a seu Hijo e hubo complacência em ele. Veja que quando Deus falou, os discípulos que estavam ali, quem eram 3, e Pedro era um, eles estavam ali personalmente. Veja que de 12 discípulos, Jesus solamente levou 3 ao monte.
E ali eles puderam ver ele próprio Senhor Jesus transfigurado. Não aquele corpo humano, porque Jesus, quando esteve aqui, ele tinha um corpo humano. E eles puderam ver a Jesus transfigurado e foram testigo desta honra que ele próprio Padre deu para seu Filho. Versículo 18. E nós outros mesmos escutamos esta declaração, hecha desde el cielo, quando estávamos com ele em el Monte Santo. Mire que ele habla, e nós outros mesmos, ou seja, ele e mais 2 discípulos, nós outros mesmos somos testigos. E quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, quem é testigo desta experiência? É ela mesmo. E quando ela passa essa experiência aos demais, os demais não têm como dudar, porque ele próprio Espírito Santo confirma que o que aquela pessoa está falando é verdade, e vem de uma verdade. Aí diz lá a explicação, Pedro foi testigo de aqueles eventos que marcaram sua vida, como experiência de vida que transformam e lhe permitiram conhecer ao Messias. Ou seja, Pedro não conhecia a Jesus de escutar. Pedro, ele teve uma experiência personal com ele, Senhor Jesus. Quantos que desafortunadamente conhecem a Jesus de escutar, não há tenido uma experiência com ele, porque lhe falta lhe se entregar 100%. E quiçá obreiros e discípulos, você já teve uma experiência com Deus, mas há de errado essa experiência se esfriar. É como na chama. Não podemos permitir que a chama venga apagar-se, nem tampouco diminua a potência dessa chama. Quando uno de verdade tem um encontro com Deus, tem o bautismo do Espírito Santo, aí vem, porque primeiro sacrificamos. Há um sacrifício para liberar-se, ou não é verdade? Há um sacrifício para se liberar de los costumes religiosos, de los espíritos malignos, de la pornografia, de la prostituição, de los vícios, de ustemismo. É um sacrifício. Depois vem o arrependimento, vem aceitar Jesus, se bautiza em las águas, sepulta la vieja criatura, e depois vem o bautismo com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra em uno, ele não prospera uno, ele não trabalha do lado de afuera, o Espírito Santo trabalha do lado de adentro. É ele que transforma esta natureza. A natureza humana é a pior. É muito difícil manejar esta natureza. E quando o Espírito Santo entra, ele transforma. Ele transforma. Então, nós outros sacrificamos para todos os dias, dia tras dia, está sendo um mantenimento em nossa relação com Deus. Há um mantenimento. Tudo na vida necessita de mantenimento. Se você não acha um mantenimento em uma máquina, ela vai danhar-se. Se você não acha mantenimento em seu auto, ele vai danhar-se. Tudo necessita de um mantenimento. E como é um mantenimento espiritual? Ajunar, orar, evangelizar, vigilar. É um mantenimento que nos conserva firmes nele temor. E esse temor nos hace poner em primeiro lugar el altar e nunca el ouro. Esse primeiro amor nos hace crer. Deus quer que eu tenha todo,
mas mi todo és mi Deus. Assim é a visão de quem tem uma experiência de verdade, uma experiência com Deus, porque vuelva ele versículo que leemos, por favor, a explicação, para que aí está escrito, Pedro foi testigo de aqueles eventos. Ele foi testigo, ele estuvo em esses eventos com Jesus. E por isso, quando ele falava com autoridade. E ele mesmo trabalhava para manter-se na mesma fé. Jesus se foi, morreu, ressuscitou, se foi para o céu a preparar lugar para nós outros, mas Pedro se mantuvo aqui na fé, por obra do Espírito Santo. E a preocupação de Pedro era que ele ia morrer, mas sua preocupação, confiante em Deus, mas sua preocupação era ser novos discípulos, nascidos de Deus, como ele era. Coloque ele versículo 19 para nós outros lermos. Aí está. E assim temos a palavra profética mais segura, la qual hacéis bem em prestar atenção, como uma lâmpada que brilha em el lugar oscuro, hasta que aquele dia desponte e ele lucero de la manhã apareça em vossos corações. Ou seja, quando a pessoa está bem com Deus, é luz, é luz. E quando é luz, está com a luz, vive com a luz, ela sabe sempre o que fazer em toda e qualquer situação. Nenhuma situação lhe hace se perder, nenhuma. Há gente que por causa de uma situação se perdeu. Há gente que delante de uma tentação não supo o que fazer e se entregou à tentação. Quando a luz está com nós outros e nós outros estamos com a luz, sabemos o que fazer. Sabemos que atitude tomar, porque aquela situação não é nada mais, nada menos que uma trampa para apagar-nos, para nos alejar de nossa comunhão com a luz. Coloque lá a explicação, se és tão amável. Aí está. Luego de viver aquelas majestuosa experiência, eles mesmos confirmaram o vivido com as Escrituras, mostrando que todo era verdade. Esta verdade lhe seguiram em meio de los lugares mais oscuros de suas dúvidas e inquietudes. Ou seja, eles que tiveram uma experiência com Deus, eles levaram esta verdade para outras pessoas. Essa experiência com Deus não permitiu que dúvidas e inquietudes pudessem impedi-los de fazer a missão. Pedro, a princípio, por não ter o Espírito Santo, ele havia dito para Jesus, por ti darei eu minha própria vida, por ti irei à la cárcere. E quando Jesus foi preso, quando ele pôde ver Jesus lastimado, ali pelos romanos, ele quedou com medo. E ele pensou, se ele, Senhor Jesus, está passando o que está passando, imagina eu. E quando lhe perguntaram, os teus discípulos de ele, você anda com ele? E ele negou a Jesus, não foi uma vez, foram 3 vezes. Mas por quê? Pedro era cobarde? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Mas quando Pedro foi possuído por ele Espírito Santo, ele morreu por causa do Evangelho. Naquela época, o Evangelho era demasiado perseguido. E os cristianos, quando eram agarrados, dificilmente lograva sair da prisão vivo. Era difícil. Eles eram mortos.
mas eles conservavam o mais importante, a vida eterna, porque obreiros, discípulos e a todos que nos acompanham nesta classe, a morte vai chegar a qualquer momento, e com problemas ou sem problemas, com Jesus ou sem Jesus, a morte vai chegar, a morte chegará. O problema não é a morte, é para onde vai a alma de um, porque um morre, aí vai quedar tudo. Vai quedar tudo aí, nada será levado, mas sua alma, para onde vai? Uma pessoa me perguntava, pastor Jorge, para que eu pueda ter a eternidade com Cristo, como devo ser? E eu digo, sencillo. Se você quer viver toda a eternidade com Cristo, viva a vida com Cristo. É sencillo. E que hago eu para ter minha vida com Cristo? Aí eu passei a direção. Se bautize, abandone o pecado, seja bautizado com o Espírito Santo, mantenha sua relação com Deus em las buenas, em las malas, e um montão de coisas que eu orientei. Mas se eu quero viver a eternidade com Cristo, me toca viver a vida com Cristo. Versículo 20, Pedro diz assim, pero, ante todos, sabe isto, que nenhuma profecia de la Escritura é assunto de interpretação personal. Pedro estava dizendo que nadie pode personalmente ter a interpretação de la palavra. A interpretação de la palavra vem do Espírito Santo. Por isso está aí a importância de uno ter o Espírito Santo, para que nadie lhe pueda enganar. Por isso está aí a razão que hablamos, que você deve simplesmente depender de Deus, nunca do homem. Porque quando o homem intentar lhe enganar, quando o homem tentar inventar algo, você se dá conta que é o homem, porque o Espírito Santo, todas as vezes que hablamos, ou todas as vezes que escutamos, o Espírito Santo confirma que aquele mensagem é ele que está dando. Aí está a explicação. Esta expressão de Pedro é essencial para definir a profecia verdadeira de la falsa. Há profecias falsas e há profecias verdadeiras. A profecia verdadeira é aquela que levanta um. A profecia verdadeira não genera dúvida, não genera inquietude, não genera ansiedade. De repente você diga, eu escutei alguém predicando e quedei com dúvida. Esta profecia não vindo de Deus. Eu escutei alguém predicando e comecei a ter malícia, e comecei a ter malos olhos. Eu comecei a escutar uma pessoa falando mal, porque há muitos que um dia já usaram a palavra de Deus para levantar a muita gente, e hoje usa a palavra de Deus para derrubar e para desviar muita gente. E há gente que escuta, perde seu tempo escutando quem nada tem de bueno para lhe alimentar. Mas quando uma palavra vem, e esta palavra lhe apaga, e esta palavra lhe deixa frio, você crê que vem de Deus? Porque a palavra que vem de Deus já genera alegria, já genera paz, já genera força, já genera disposição para vencer. Vuelva a explicação, por favor. Mire que ele habla. Quando uma profecia é falsa, surge de la mente. Quando a mente intervém, ella interpreta e diz lo que se pensa. Está vendo? Quando a profecia é falsa, uno habla de acordo com o que uno pensa. Eu penso assim, eu penso.
eu não penso nada, é o que está escrito, é o que o Espírito Santo está falando. E aprenda isso, discípulos, aprenda isso, obreiro. A palavra de Deus verdadeira que uno escute, não lhe deixa inquietude, lhe dá força, lhe dá ânimo, lhe dá ganas de estar mais aos pés de Jesus, mas a palavra falsa é uma palavra que coloca uno para baixo. E quantos um dia estiveram encendidos e deixaram escutar uma palavra que disseram que era de Deus. E esta palavra acabou com a relação de uno com Deus. Versículo 21, para finalizarmos, por favor. Pois nenhuma profecia foi dada, jamais por um acto de vontade humana, sino que homens inspirados por el Espírito Santo hablaram de parte de Deus. Nunca a palavra de Deus foi hecha pelos homens, mas inspirada, dirigida por el Espírito Santo. E veja que a palavra de Deus nunca envelhece. A palavra de Deus passa os anos e todas as vezes que leemos é algo renovador, é algo que nos fortalece dia tras dia. É o livro que o inferno mais odia, é a Bíblia. Você quer ser como Deus? Você quer ter a imagem de seu Deus? Leia a Bíblia, porque quanto mais leemos a Bíblia, mais nos parecemos com Deus, porque a palavra de Deus alimenta-nos e nos hace reflejar a própria imagem de Deus. A explicação, para terminarmos, mientras que a profecia que vem de parte de Deus não tem origem em la interpretação de la mente humana. Deus não quer que seu povo seja guiado por la mente humana. O que Deus quer é que seu povo seja guiado por el Espírito Santo, por ele próprio Deus. Nem de parte de la voluntad del hombre, sino que surge de la inspiração del Espírito Santo para hablar ele mensagem que Deus tem a seu povo. Quantas vezes já passou de eu subir no altar com uma mensagem que eu estava meditando para edificar ele povo, e eu subi no altar, dobrei minhas rodilhas, e quando fui ler, Deus mandou ler outra coisa. Deus disse, não é isso que eu quero que tu hable isso. Porque quando predicamos, não predicamos o que a gente quer escutar, mas predicamos o que Deus quer que eles escutem. Porque quando hablamos o que Deus quer que você escute, Ele habla com você. É Ele que toca em você. Por que eu me bautizei? Porque Deus que falou na boca daquele pastor, falou a verdade. Porque eu abandonei a vida suja, me bautizei, abandonei a vida imunda, porque o próprio Espírito que falou na boca daquele pastor me convenceu. O Espírito convenceu. Quando um é convencido por el homem, amanhã vendrá outro homem que lhe convencerá. Mas quando um é convencido por ele próprio Espírito Santo, quem consegue desconvencer você? Quem? Quem consegue lhe convencer de outra ideia? Nada. Nada, porque quando há um encontro com Deus, aprenda, quando há um encontro com Deus, uno tem uma mentalidade definida, uma vida espiritual definida. Habla o que queira falar. Ah, mas és um ex-pastor que está falando, és um ex-obreiro que está criticando, és um ex-obispo, não importa. Nós outros oramos por todos, mas nós outros pedimos a Deus para não se contaminar. Se eles deixaram-se se contaminar, oramos por eles, mas não se deixe contaminar, porque quem está definido
com Cristo, quem consegue cambiar sua cabeça? Quem consegue desviar você de um caminho que você está segura, que você está seguro que nele final deste caminho, você vai dizer, valeu a pena suportar o que suportei, valeu a pena rechaçar o que rechacei, porque vou viver a eternidade com Cristo. Não pode viver 100 anos, 120 anos, não sei. Não pode viver muitos anos, mas será que esses anos valem mais que a eternidade? A eternidade são quantos anos? 80? 100? 200? A palavra já abre, eternidade. E é isso que Deus quer, que todos vajam hasta a eternidade, ok? Nós outros, amanhã, nele programa Obreiros em Foco, vamos começar isto aí, ó. 10 coisas que um servo não pode deixar de fazer. 10 coisas. Por isso que esta semana hablaremos de 5. E na próxima semana vamos falar de mais 5 coisas que um servo não pode fazer. Não perda ele programa de esta semana às 9 da noite por Facebook Obreiros Equador e de YouTube Obreiros Equador Universal. E também quero avisar a todos que este jueves, aí está a placa, nós outros vamos atender ele Dia de los Casados. Eu quero agora invitar a todos os obreiros casados, a todos os colaboradores, a todos os discípulos. Talvez você diga, pastor Jorge, meu marido não é da igreja, ou minha esposa não é da igreja, traga-lo, porque vai ser algo que vai bendecir a todos os casados. Mas os solteiros também devem vir, e aqueles que estão todos os jueves lutando pela família. Eu estarei às 7, às 3 e às 7 da noite. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã e 5 da tarde. E pastor Manuelo às 12 dele meio-dia para lhe bendecir. Traga seu perfume personal, traga ele perfume da família, traga prenda de roupa, porque estamos consagrando a tudo que você traz para Deus salvar a la família, e com segurança será uma grande bendição. Vamos falar com Deus, agradecer, mejor dicho, por esta bendição que Ele nos ofereceu. Espírito Santo, bendiga a todos os servos, bendiga para que eles não se perdam, mas que eles estejam a cada dia tendo novas experiências com Ele, Senhor, amadurando-se espiritualmente e mantendo-se firme, cuidando-se para nunca e jamais contaminar-se. Amém? E graças a Deus. Vamos preparando-nos, porque dia 5 de março, como você pode ver aí, estaremos em nossa reunião de todos os discípulos, obreiros. Lutem para atrair ele maior número de discípulos, terdes que han apoiado os grupos. Traiga a gente dele grupo, porque está nascendo novos discípulos para Jesus. Que Deus me los bendiga a todos e hasta a próxima.